precisa viver. Amém? Antes da gente iniciar, não, vamos iniciar logo o texto base. João 9, João capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9, a minha versão é a NVT, tá? Vamos ler no versículo 24. Versículo 24. Aleluia. Amém? Diz assim: então, pela segunda vez, chamaram o homem que havia sido cego e lhe disseram: Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Verso 25. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Se você quiser anotar, o título da mensagem é exatamente esse: eu era cego e agora vejo. Coloque a mão no seu coração. Senhor, nós nos submetemos à Tua palavra nessa noite. Nós nos sujeitamos à Tua autoridade, Espírito Santo. Fala conosco nessa noite, como só Tu sabes falar, Senhor. Toca no nosso coração, no mais íntimo do nosso ser nessa noite, como só Tu sabes tocar, Senhor. Que a única voz ouvida nesse lugar seja a Tua voz. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Nós precisamos Te ouvir. Nós queremos Te ouvir, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. A gente vai passear um pouco por esse capítulo, os meninos podem até deixar aberto desde o versículo 1. Mas eu quero caminhar com vocês nessa história desse cego de nascença, que passa pela vida de Jesus e que é curado por Jesus. Você imagina uma pessoa que nasce cega, que cresce, se desenvolve, sem enxergar nada. Uma pessoa que nunca viu a luz do dia. Uma pessoa que nunca viu o sorriso de ninguém. Uma pessoa que nunca viu o semblante dos seus amados, da sua família. Você já parou para pensar? Se falta energia na nossa casa, a gente ainda enxerga mais ou menos, a gente já fica desesperado, não é mesmo? Será que por um momento você pode colocar a mão nos seus olhos aí, só por um instante? A mão nos seus olhos. E você pode imaginar você levantando, indo até a porta da igreja, entrando no banheiro, pegando água, voltando, sentando no seu lugar, com as mãos nos olhos? Podem tirar. É desesperador, não é mesmo? É desesperador. Então esse homem, a vida dele era cheia de limitações. Ele não conhecia a luz do dia. A vida dele era limitada. O que ele fazia? Ele se tornou uma pessoa que pedia esmolas. Uma pessoa que não conseguia fluir na sua vida, porque a vida dele era cheia de limitações. Então a vida dele estava entregue às limitações. E assim é com a nossa vida espiritual. Quando nós não conseguimos enxergar, quando nós não recebemos a luz de Jesus, e Ele mesmo se declarou como a luz do mundo, quando nós não temos a luz de Jesus na nossa vida, nós não conseguimos enxergar. Por isso que quando a gente tem um encontro pessoal com Jesus, Ele abre os nossos olhos para que a gente possa ver. E aí a gente começa a enxergar tantas coisas que a gente não via antes. E aí a gente começa a se ver e dizer: como eu cheguei nessa situação? Como eu fui capaz de fazer isso ou aquilo? Como eu sou capaz de viver nessa rotina de pecados e de comportamentos ruins que arruinam, destrói a minha vida, destrói os meus familiares, as pessoas que eu amo. Por quê? Porque a luz de Jesus chegou e agora a gente consegue enxergar. Isso não tem a ver com o nosso conhecimento, com o nosso intelecto, o quanto a gente já estudou, quantos cursos importantes a gente já fez, o quanto a gente já leu. A gente pode ser uma pessoa cheia de conhecimento e mesmo assim ser cego espiritualmente.
Porque o mundo espiritual é para pessoas que vivem no espiritual. O homem natural não consegue discernir das coisas espirituais. Então, quando a luz de Jesus entra, a gente começa a enxergar. E aí, a gente já não passa mais a ser aquela pessoa cheia de limitações, como era esse homem aqui. A gente começa a fluir. A nossa vida fica mais leve. A gente começa a deixar bagagens que pesam nas nossas costas. E a gente começa a fluir, a andar naquilo que o Senhor planejou para a nossa vida desde o ventre da nossa mãe. Então, o que aconteceu? Pode abrir o capítulo 9. Quando Jesus passava ali com uma multidão, ele viu esse cego de nascença. E aí, os discípulos, no versículo 2, eles perguntaram: Rabi, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais? E aí Jesus respondeu: nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Versículo 6. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com a sua saliva e a aplicou-a nos olhos do cego. Esse versículo traz o entendimento. A gente às vezes se pergunta, né? Mas Jesus não poderia ter dado simplesmente uma ordem: enxergue. Assim como ele fez com outros cegos que a gente vê relatos nos evangelhos. Será que Jesus não poderia ter dado apenas uma ordem? Qual a intenção de Jesus de pegar o seu cuspe, a sua saliva, algo que saía dele, e misturar com a terra e aplicar nos olhos daquele homem? Uma coisa me veio ao coração. Era como se Jesus estivesse falando assim, ó: o que está em mim, agora está em você. Ele não precisava fazer isso. Jesus é todo poderoso, basta uma ordem dele. Mas ele quis nos ensinar. Tudo que está na Bíblia é intencional para nos ensinar. Nada é por acaso. E quando Jesus mistura a saliva dele, a parte dele, com a terra, ele está falando: existe uma conexão entre o céu e a terra. E eu vou te mostrar isso. E quando ele aplica nos olhos do cego, verso 7, ele disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. Repita comigo: enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. E aqui eu conversando com meu esposo naquela manhã que eu estava fazendo as minhas anotações. Eu disse: mas deve ter algum sentido, porque a própria Bíblia traduz aqui o nome do tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E veio uma frase muito forte ao meu coração, que é: a obediência nos leva em direção ao enviado e somos curados da nossa cegueira que tanto nos aprisiona. Jesus poderia ter curado aquele homem com uma só ordem, mas naquele momento Jesus confrontou a fé daquele homem. Imagina, o homem não enxergava, ele não tinha visto Jesus, ele nem sabia que Jesus estava lá, né? Aí uma pessoa chega, mistura saliva com a terra, passa nos olhos e fala: vai agora no tanque e se lave. E ele simplesmente foi, ele simplesmente creu, ele simplesmente obedeceu ao comando de Jesus. E aqui o Senhor nos ensina algo precioso. A nossa obediência ao Senhor é que vai realmente nos libertar. Você sabia que a obediência é a linguagem de amor de Deus? A obediência é a linguagem de amor de Deus. Lá em João 14, 21 fala assim: aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Primeiro eu obedeço.
Com isso eu vou estar demonstrando o meu amor a Deus, a minha devoção a Deus, o quanto eu creio nele. E aí o que acontece automaticamente? O Senhor se revela a nós e nós nos tornamos amados do Pai. Mas primeiro eu obedeço, primeiro eu escolho, primeiro eu exercito a minha fé. Amém? O Senhor nunca nos obriga a nada. Eu tenho certeza que tem muito mais testemunhos aqui lá do Encontro com Deus, é porque não dá tempo da gente ouvir todos, cada um com a sua experiência particular e única. Quanto mais a pessoa se abre, mais o Senhor conecta, mais o Senhor enche, mais o Senhor se revela. Alguns têm algumas experiências mais profundas, outros não conseguiram talvez mergulharem tão fundo assim, mas deram o primeiro passo. Mas o Senhor sempre vai corresponder à nossa sede. Ele sempre vai corresponder à nossa sede. Ele sempre vai responder à nossa busca. Então, quando nós o obedecemos, a gente demonstra o nosso amor. E por consequência, Ele vai se revelar a nós. É por isso que Satanás trabalha tanto para nos tirar da vontade de Deus, para que a gente desobedeça. Desde o Éden, Satanás trabalha para que a gente desobedeça, a gente não se submeta à vontade de Deus. Sabe por quê? A palavra de Deus é muito clara. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e aí ele fugirá de vós. Somente quando a gente se submete a Deus, ao nosso Criador, ao nosso Senhor, é que nós conseguimos resistir ao diabo e ele foge de nós. Mas primeiro a gente se sujeita. E o diabo sabe disso. E é por isso que ele trabalha tanto para que a gente não se submeta à vontade de Deus, para que a gente seja desobediente. Já pensou se esse homem, quando Jesus falou, agora vá se lavar, já pensou se ele falasse, mas quem é você? Como assim você vem aqui e suja os meus olhos? Eu não. Mas ele sabia quem estava mandando, no fundo ele sabia, e ele obedeceu. Sem questionar, mas por que Jesus, o cuspe com a terra, por quê? Ele não questionou. Jesus sabe o que está fazendo, Ele sempre sabe o que está fazendo. Amém? Ele sempre sabe. E esse homem foi. Aleluia. E por isso ele recebeu a cura, e por isso ele foi liberto daquela cegueira, e por isso ele mudou de vida. E por isso nunca mais ele foi o mesmo, nunca mais. A luz do mundo entrou na vida daquele homem, tirou toda a escuridão. Tamanha foi a transformação na vida daquele homem, que nos próximos versículos que a gente vai ler, a gente vê que a nova postura dele causou uma questão de identificação pelas pessoas. Próximo versículo. Seus vizinhos e os outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é esse o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, outros diziam que não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu. Quem curou você? Perguntaram a eles. O que aconteceu? Ei, você que foi para o encontro com Deus, teve o seu primeiro encontro com o Senhor, você está diferente. Você não é mais o mesmo. As pessoas vão perceber a sua nova postura, os novos frutos que você vai gerar agora, de agora em diante. E aí vão vir os elogios e as pessoas vão dizer: uau, eu quero isso que você tem. Você está diferente, eu quero isso aí, eu não sei o que é, mas eu quero. Por outro lado, vão ter aquelas pessoas que vão dizer assim: o que aconteceu com você? É você mesmo? Não, eu acho que não é não. É você, Henrique? Que nada, está só fingindo porque ele participou aí de um retirozinho. Vão existir pessoas para te diminuir, vão existir pessoas que vão te questionar também. Mas sabe de uma coisa?
quanto mais a gente se encontra com o nosso Senhor, mais a gente se conhece. A nossa identidade só é 100% revelada a nós quando nós o conhecemos. Quando nós conhecemos aquele que nos criou, que criou cada parte do nosso corpo e cada célula do nosso ser. Estava falando com o Jean esses dias, eu falei, amor, é incrível. Eu vou fazer 23 anos de crente, 23 anos que eu entreguei a minha vida a Jesus. Parece que é a vida toda, gente. Parece que eu já nasci completamente do Senhor. Como eu vivi sem Ele alguns anos, eu não sei. Eu estava falando com o Jean, quanto mais a gente conhece a Deus, quanto mais a gente o busca, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente sente a presença dEle, mais a gente conhece da gente mesmo, sabia? A Lenara de hoje não é a mesma de 5 anos atrás. Eu já estou na expectativa de ver a Lenara dos próximos 5 anos. Porque eu sei que tem mais, é uma fonte inesgotável. É uma fonte inesgotável. E é tão incrível que a gente começa a conseguir, começa a compreender a nossa identidade em Deus. A gente até se inspira em algumas pessoas, grava algumas frases, ouve pessoas que nos inspiram, né? Que são referências. Mas a gente não é papagaio, a gente não é cópia de ninguém. A gente conhece o nosso lugar em Deus. A gente conhece a nossa identidade em Deus. Talvez você aí no seu lugar fale assim, poxa, mas hoje eu queria estar ouvindo outra pessoa. Não me identifico muito com o jeito dessa mulher aí. E se você vier falar isso para mim, há anos atrás eu ia ficar toda magoada sem querer pregar de novo. Mas agora eu aprendi, quanto mais eu conheço do Senhor e eu conheço o meu lugar em Deus, isso não vai mais entrar no meu coração, porque eu sei quem eu sou nele. Isso que importa. Nós só vamos fluir quando nós conhecermos a nossa verdadeira identidade nele. E nós só vamos conhecer a nossa verdadeira identidade nele quando nós mergulharmos mais fundo e mais fundo e mais fundo em conhecê-lo. E aí esse homem agora tem uma nova postura, agora ele é um homem livre. É ou não é? Afinal de contas, ele era um homem muito limitado. Ele não podia fazer certas coisas. E agora ele é um homem livre. E as pessoas estranharam, mas será que é? Será que não é? E olha que a gente parando para pensar, não foi um braço que Jesus fez crescer ali na hora, ou uma lepra que sumiu, né? Era algo aqui que, tipo, se alguém tivesse passado e não tivesse percebido, ele nem ia ver que ele tinha sido curado. Mas se todo mundo percebeu e ficou abismado, é porque o quê? A postura dele mudou. Não foi só os olhos físicos que se abriram. A postura dele mudou, agora ele é um homem novo. Ele é um homem transformado, pronto para viver os planos e propósitos do Senhor para a vida dele. Antes um mendigo, agora um homem livre, porque a luz chegou na sua vida. Quando todos estão vendo a nossa cegueira, Deus nos enxerga como realmente somos. Amém? Uma criança que nasce cega, ela só sabe que é cega se alguém contar. Porque ela nunca viu a luz do dia. Então para ela está de boa, é normal aquilo. Mas se os pais contarem a ela que ela é cega, que tem coisas a mais aí fora, né, daquela realidade, aí ela vai saber que ela é. É ou não é verdade? Quando todos estão vendo a nossa cegueira, Deus nos enxerga como nós realmente somos. E nós precisamos ansiar por isso. Senhor, eu quero me enxergar como realmente eu sou. Eu quero me enxergar como o Senhor me formou para ser. Eu quero fluir em tudo que o Senhor já depositou em mim. Não como as pessoas me enxergam, mas como Tu me enxergas. De repente você se sente uma pessoa indigna. Eu já fiz tantas coisas erradas. Eu penso tantas coisas sujas. Eu não sou digno. E Deus te enxerga lá no ventre da sua mãe, de como Ele te criou, tudo que Ele planejou. Ele enxerga você lá na frente, vivendo os planos dEle, os propósitos dEle. Amém? Hoje é uma noite para a gente falar assim, Senhor, eu não quero mais enxergar pelas minhas lentes limitadas. Quero enxergar com as Tuas lentes, Senhor. Aí vamos seguir um pouquinho. Vamos lá. Aí depois,
Pode passar, já estava. Tá. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou a terra com saliva e o curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido e ele respondeu: ele colocou terra com saliva em meus olhos, depois que eu me lavei passei a enxergar. Ele respondeu simples assim. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. A religião gritando aí. Outros disseram: mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? E havia entre eles uma divergência de opiniões. Pode passar. Os fariseus voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego: o que você diz desse homem que te curou? Ele deve ser profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus se recusavam a crer que ele havia sido cego e estava curado. Por isso mandaram chamar os pais dele e perguntaram: ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como é que ele pode ver agora? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como pode ver agora, nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por si mesmo, perguntem a ele. Os fariseus não se conformavam. Eles não queriam admitir que Jesus havia curado o filho deles. Eles sabiam que Jesus tinha curado, mas eles não queriam admitir por medo. Quantas pessoas não conseguem reconhecer a soberania de Deus? Porque o espírito de medo tem aprisionado ela. Talvez você está aqui hoje recebendo seu filho que foi para o encontro com Deus. Você vai ver a transformação dia após dia da vida dele. E as pessoas vão te perguntar: e aí, o que aconteceu com teu filho? Não deixe a religiosidade ou o medo travar a sua boca. Diga quem foi que fez isso na vida dele. Mas sabe de uma coisa? Só quem recebe o toque de Jesus recebe a clareza de quem Ele é e reconhece a sua grandeza. Só quem recebe o toque de Jesus. Aquele cego não estava nem aí. Aqueles fariseus podiam prendê-lo, mas ele ia continuar dizendo: não, ele misturou lá. No mínimo ele é um profeta, ele disse. No mínimo ele é um profeta. Ele não teve medo de reconhecer a soberania de Jesus, a grandeza de Jesus. Ele não teve medo. A nossa cegueira espiritual nos faz perder a clareza de algumas coisas. Sabia disso? Nos faz perder a clareza de lugares, de pessoas e o aceitar sem saber dos perigos que carregam, pois estamos com os nossos sentidos comprometidos. Quando nós estamos cegos espiritualmente, nós não vemos com clareza quem está entrando na nossa vida, os lugares em que nós estamos entrando, as decisões que nós estamos tomando, porque a nossa visão está embaçada, a gente não consegue enxergar. Então qualquer coisa que chegar você vai comer, qualquer coisa que chegar você vai aceitar, qualquer coisa que te falarem você vai engolir. Por quê? Porque você não está enxergando. Vamos seguir lá? Aleluia. Pode passar. Pode passar. Então, pela segunda vez, chamaram o homem que havia sido cego e lhe disseram: Deus é quem deve receber a glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Os fariseus não se conformavam. Ele disse: eu não sei se ele é pecador, mas uma coisa eu sei. Será que vocês... É como se ele falasse assim: será que vocês não estão vendo? Como que esse homem pode ser um pecador? Eu vivia sentado nas ruas pedindo esmolas, eu era cego. Eu nasci cego. E agora eu vejo. Como que esse homem pode ter me curado se ele é um pecador? Vocês é que são cegos. Ele só faltou dizer isso. Vocês é que não estão enxergando. Eu estou enxergando muito melhor do que vocês. Aleluia. Agora esse ex-cego tem mais discernimento espiritual do que aqueles religiosos, porque ele havia tido um encontro com Jesus, um encontro com o Senhor dos senhores. Então agora ele enxergava mais do que aqueles próprios estudiosos da lei, aqueles religiosos. Sabe de uma coisa? Quando a gente passa a enxergar, o Senhor derrama sobre nós a autoridade
E nós podemos falar para qualquer pessoa, porque é o Senhor que nos dá autoridade. E não importa se Ele te colocar na frente do presidente da república, ou se Ele te colocar com uma irmãzinha analfabeta, você vai ter autoridade para falar. Você vai ter autoridade para falar, porque é Ele quem dá autoridade. É o Senhor quem dá autoridade, não é homem. É o Senhor. E nós recebemos autoridade à medida que nós o conhecemos. Esse cego teve uma experiência, um encontro com Jesus, e por isso ele tinha mais autoridade para falar do que aqueles próprios líderes religiosos, porque os líderes religiosos não tinham tido um encontro com Jesus, eles não acreditavam. Eles estavam cegos espiritualmente, mas agora esse cego enxergava mais do que eles. Ele tinha convicção de que Jesus não podia ser não um pecador. Não tinha como. Ele me curou. Ele me curou, Ele me transformou. Olha só o que diz lá no verso 30. Que coisa mais estranha, falou o cego. Ele curou os meus olhos e vocês não sabem de onde Ele vem? Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. Aí os homens falaram para ele assim: você nasceu inteiramente pecador. Porque eles associavam uma deficiência física com pecado. E quer ensinar a nós? Então os expulsaram da sinagoga. Não se intimide de falar daquilo que você viveu e vive. Ninguém pode calar a voz daquele que conhece o Senhor de tudo. O dono da sabedoria está conosco. E o trabalho de Satanás é calar a nossa voz. Ele quer calar a nossa voz. Ele quer te intimidar amanhã no seu trabalho, para que você não testemunhe de que Ele é bom, de que Ele é poderoso, de que Ele mudou seu coração, de que Ele perdoou seus pecados, de que Ele te curou das suas mazelas, de que agora você é uma nova criatura. O diabo não quer que você abra a boca e fale, então vai vir a vergonha, vai vir o medo do julgamento das pessoas. A intimidação vai vir. Mas se você não se render a essa intimidação, e você usar a sua voz, a voz que você tem, a autoridade do Senhor virá sobre você, e o poder de Deus te revestirá. Ele sim tem poder. Nem o Espírito pode ter o poder que o Senhor tem. O inimigo, ele é alimentado pelos nossos medos, sabia disso? Se o espírito de medo tem te aprisionado, é porque você tem deixado, você tem alimentado, você tem se rendido. Se você se sujeitar a Deus e você resistir a esse espírito, ele vai ter que fugir. Ele não vai mais ter força sobre a sua vida. Aleluia. Assim como no episódio da mulher samaritana, lá no verso 35, esse homem tem uma revelação de quem Jesus é. Até então ele falava, pelo menos um profeta ele é. Porque Deus não iria ouvir um pecador. Alguém não poderia me curar de uma cegueira de nascença se não fosse de Deus. Até aí ele tinha uma visão limitada ainda de quem Jesus era. Mas aqui Jesus se revela a ele no verso 35. Quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse: você crê no Filho do Homem? Ele disse: quem é ele, Senhor? Perguntou. Eu quero crer nele. Você pode colocar a mão no seu coração e falar assim: eu quero crer em ti, Senhor, com todas as minhas forças. Jesus respondeu: você ouviu, e Ele está falando com você. Jesus se revelou a ele. Ele disse: sim, Senhor, eu creio. E adorou a Jesus. Aleluia! Quantos aqui tiveram nesse fim de semana a revelação de quem Jesus é? E sabe qual é a boa notícia? Ele sempre se revela de uma forma mais maravilhosa. Sempre tem mais. Sempre tem novas facetas do caráter de Deus para a gente conhecer. Até o dia que a gente for morar com Ele, a gente vai conhecê-lo mais. Isso é maravilhoso. Então esse homem agora tem a revelação de quem Jesus é. Não é mais algo que ele imaginou
algo limitado que ele acreditava. Agora Jesus se revelou a ele e ele fez o quê? Ele se rendeu. Ele se rendeu. Assim como aconteceu com a mulher samaritana, que não sabia quem estava falando com ela, e quando ele disse: eu posso te dar uma água que vai saciar a sua sede para sempre, ele se revelou e mudou a vida daquela mulher, e ela saiu anunciando quem era Jesus. Todos nós temos acesso ao conhecimento da verdade, todos, do mais humilde ao mais importante, porém muitos não acessam esse conhecimento e se mantêm na sua cegueira espiritual. Olha o que diz lá em Hebreus 8, verso 10, lá na parte B do verso 10. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aí lá no verso 11, na parte B, diz assim: pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. Aleluia! Não há ninguém importante demais que não possa ter acesso a Jesus. Todos nós temos acesso a Jesus. Ninguém é mais importante do que Ele. E todos nós temos acesso a Ele. Do mais humilde até aquele que está na posição mais importante, todos temos acesso. Mas infelizmente, muitos não acessam. Muitos não acessam. Mas nós temos o acesso. O véu foi rasgado. Nós temos livre acesso a Ele. Vamos acessar? Amém? Aleluia? Quando nós recebemos o conhecimento da verdade, não há mentira que possa nos aprisionar, a não ser que seja pela nossa própria escolha. A verdade arranca a venda dos nossos olhos e por isso nós ficamos indesculpáveis. Cutuca aí o teu vizinho e fala assim: agora você não tem mais desculpa. Lá em Hebreus 10, 26 diz assim: se continuamos a pecar deliberadamente é pela sua própria escolha, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Quando a gente tem o conhecimento da verdade, mesmo assim a gente continua pecando deliberadamente pela nossa própria escolha, sabe o que a gente está fazendo? A gente está tratando como comum o sangue que Jesus derramou lá na cruz do Calvário. E a gente está menosprezando a graça que o Espírito Santo nos dá. Então, quando nós temos acesso à verdade, nós conhecemos a verdade e a cegueira sai da gente, as vendas caem dos nossos olhos e agora a gente passa a enxergar, já não há mais desculpa. Você conhece a verdade agora, não há mais desculpa. Quando Deus toca os nossos olhos, passamos a nos enxergar como Ele nos enxerga. Saímos de uma situação de escuridão e de autodepreciação para uma vida entregue nas mãos do oleiro que irá nos moldar. Amém? E uma coisa interessante aqui para finalizar que eu quero falar com você é que todos os nossos sentidos devem estar entregues e submetidos nas mãos daquele que pode nos transformar. Quando eu estava anotando aqui essa mensagem, veio muito claro ao meu coração. Os nossos ouvidos estão fechados, os nossos olhos não estão enxergando, por isso a nossa boca se cala. Nós precisamos ouvir a Deus. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir, comer dessa palavra, se alimentar dessa palavra. Sabe, os dias estão tão difíceis, né? A gente vive numa correria. Parece que o dia não tem 24 horas, parece que tem 2 horas, porque corre tão rápido. A gente tem que aprender a remir o nosso tempo. Os momentos que a gente tem, que dá para a gente colocar um fone, ouvir uma pregação, sabe? Que nos edifica, que nos alimenta. A gente precisa abrir os nossos ouvidos para ouvir da palavra. A gente está ouvindo muita bobagem. A gente está ouvindo muita coisa que não nos edifica, que nos distrai, que nos tira do foco, que nos enfraquece. Mas quando a gente abre os nossos ouvidos para ouvir da palavra, a nossa fé é fortalecida.
Aí sabe o que acontece? Os nossos olhos passam a enxergar a verdade. Os nossos olhos passam a enxergar o direcionamento de Deus. Os nossos olhos passam a enxergar os comandos de Deus. Eu estou ouvindo, então eu passo a enxergar diferente as coisas. Eu mudo a minha forma de ver as coisas. Eu não olho mais pelas lentes do pessimismo, pelas lentes da ansiedade. Agora eu enxergo pelas lentes da fé. Eu ouço, eu passo a enxergar. E agora eu tenho voz para falar. Agora eu tenho voz para profetizar. Agora eu tenho voz para declarar. Agora eu tenho uma voz nessa terra para apontar para aquele que é o único caminho, a única verdade e a única vida. Então os nossos sentidos precisam estar submetidos a Ele. Quando os nossos ouvidos são liberados, a nossa visão é amplificada e a nossa língua é destravada. Vocês lembram daquele episódio lá em Marcos, quando Jesus cura aquele surdo mudo? Ele libera os ouvidos daquele surdo mudo e a língua dele é destravada. Quando os nossos ouvidos são liberados, a nossa língua é destravada e nós começamos a enxergar. Os nossos sentidos precisam estar entregues, submetidos nas mãos do Senhor. 2 Coríntios 3:14. 2 Coríntios 3:14. Olha só o que diz. Pode colocar na versão, deixa eu ver aqui. Não é NV, é a ARC. Esse texto pode ser na ARC, tá? 2 Coríntios 3:14. Estou me ouvindo aí na internet. Olha só o que diz. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, repita comigo, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Quando os nossos sentidos estão endurecidos, nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos ouvir, andamos como que perdidos pela vida. Mas quando os nossos olhos são abertos, o véu é retirado, andamos como com a nossa cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor. E aí nós somos livres, porque aonde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Não somos mais escravos, amém? Não somos mais escravos do medo, não somos mais escravos da ansiedade, porque agora nós enxergamos. Já vou finalizar. Aleluia, já vou finalizar. Não importa o quanto vão te questionar, meu irmão, minha irmã. Não importa o que vão dizer, mas você está diferente, o que aconteceu com você? Será mesmo que não fizeram uma lavagem cerebral? Sabe o que você vai dizer para ele ou para ela? Qual dúvida você tem? Você não consegue ver? Que eu era cego, mas agora eu vejo? Você vai dizer para você mesmo assim, eu não vou me importar com o que vão falar. O que importa mesmo é que eu era cego e agora eu vejo. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Eu não preciso mais viver na escuridão, porque agora a luz do mundo chegou na minha vida. E agora eu vejo. Eu não ando mais cambaleando com medo. Onde eu vou pisar? Será que eu vou cair? Agora eu sei os passos que eu tenho que dar. Qual caminho eu devo caminhar? A quem eu devo seguir? Porque agora eu vejo. Os meus olhos foram descobertos. A minha cegueira foi retirada. E agora eu tenho um novo caminho a trilhar. O verdadeiro caminho. Amém? O Senhor nos chamou para a liberdade.
O Senhor nos chamou para a liberdade. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você nessa noite. E eu quero te fazer um convite. Se você quer que os seus olhos sejam abertos. Você não quer mais que a sua vida seja a mesma, com as mesmas deficiências e limitações que as suas decisões erradas te colocaram. Você quer mudar de vida, você quer ter uma nova vida em Cristo. Você quer viver de forma livre, com a liberdade que o Senhor comprou para você lá na cruz do Calvário. Você sabe o que você tem que fazer? Igual esse cego fez. Crer. Ele ouviu e obedeceu? Você ouviu nessa noite. Se você quer obedecer a esse chamado do Senhor dos Senhores, aquele que quer te curar de toda a cegueira, quer abrir os teus olhos, abrir os teus ouvidos, destravar a tua língua, vem aqui à frente essa noite. Eu te convido para vir aqui à frente essa noite. Ter a coragem que aquele cego teve. Ele não questionou, ele não pensou duas vezes. Ele foi até o tanque de Siloé e lavou os seus olhos. Ele ouviu e obedeceu. Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, se você nunca recebeu Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, se você nunca teve um encontro pessoal com Deus, eu te convido para tomar essa decisão hoje. O Senhor está abrindo essa grande oportunidade para a sua vida hoje. E eu te convido para vir aqui à frente. E todos aqueles que querem mais de Deus, que mesmo conhecendo a Deus, que mesmo já tendo recebido Jesus na sua vida, tem caminhado em desobediência, tem caminhado em cegueira, tem tomado decisões erradas, precisa que os seus olhos sejam abertos. Venha que o Senhor quer te curar nessa noite. Ele não quer te expor para te envergonhar. Você que vai reconhecer para ser curado. Não é para ser envergonhado, é para ser curado. Amém? Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto a canção toca, eu vou te esperar aqui na frente que eu quero orar junto com você.